Fala aí, menor, beleza? Estamos aqui hoje em mais um vídeo, só que hoje a gente vai falar sobre... Você já viu o título do vídeo, né? Será que vale a pena ter antivírus? Será que quando eu vou precisar ter o antivírus, antivírus pago vale a pena? É isso que a gente vai responder hoje nesse vídeo, porque muita gente me pergunta isso em rede social. Alfredo, para minha empresa, qual antivírus que eu uso? Será que eu uso? Não sei o que. Então, hoje você vai ter essa resposta aí. Poder começar, o que é um vírus? As pessoas ainda têm dificuldade de entender até hoje o que é um vírus de computador, e o vírus nada mais é do que um programa malicioso que tem a intenção de prejudicar programas e arquivos. Isso quer dizer que ele infecta apenas programas e arquivos. Alfredo, mas eu tive um vírus que ele queimou meu computador. Isso é impossível, porque vírus não faz isso. Eu tive um vírus que criptografou. Não faz isso. A gente tem que entender o seguinte: primeiro de tudo, o que é vírus? Software malicioso que se propaga para programas e arquivos. Então quem tem vírus é um programa ou um arquivo do seu computador. Ah, mas o meu cliente teve os dados criptografados. Isso não é vírus, isso é um ransomware. Por que eu tô falando isso? Existem softwares maliciosos de diversas formas que fazem diversas coisas. O vírus é só mais um desse tipo de software malicioso que faz maldadezinha do seu computador. Então, a gente tem ransomware, tem backdoor, tem trojan, tem um monte de coisa que pode prejudicar a tua máquina de maneira geral. E o que é o antivírus? Ele é o programa que supostamente combate o vírus apenas. Então, quando você pegava aí lá no curso de hardware do curso em vídeo, até falei isso lá em 2017, que eu torcia bastante o nariz com relação ao antivírus, é porque eles não funcionavam direito lá em 2017. Era uma ferramenta que não era tão boa, e hoje em dia a evolução, e eles entenderam o seguinte: o que as empresas antivírus estão fazendo hoje? Elas estão colocando várias ferramentas junto com o antivírus que ajudam o usuário do computador, o usuário na hora de usar a internet, na hora de usar o computador, a se proteger de maneira geral. Hoje em dia as empresas entenderam que não é só mais vírus que tem várias coisas maliciosas, tem golpe, tem site falso, tem vazamento de dados, tem falta de criptografia, tem um monte de coisa, proteção de senha, VPN. Elas entenderam que não adianta só fazer um antivírus. Não, a gente combate, beleza, mas e as outras 300 milhões de coisas que existem? Hoje em dia, o antivírus é um conjunto de ferramentas que vão garantir que você utilize o computador de maneira segura e que evite que seus dados estejam vazados por aí ou que os dados sejam pegos usando vários tipos de ferramentas. Então, aquela primeira pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo: vale a pena usar antivírus? Se você é um cara que não entende muito de informática, você não quer ficar se preocupando se o site é seguro, se não é, você quer ter notificação das coisas, se tem vazamento ou não, vale a pena utilizar os antivírus que tenham várias ferramentas. Hoje eu estou utilizando o antivírus da Kaspersky aqui, por quê? Eles entraram em contato comigo já tem muito tempo, tem mais de 6 meses, e eu falei assim: beleza, vou falar, mas eu vou ver se funciona. E eu tô testando já tem 6 meses para ver se realmente funciona ou não. Quem assistiu às lives deve ter visto que sempre aparecia o logozinho da Kaspersky ali, porque eu realmente estava testando durante as lives para ver se influenciava na hora de fazer live, para ver se influenciava no jogo, e por enquanto tem se saído muito bem. E aí vem lá, segunda pergunta: quando que eu utilizo o antivírus? Sua filha vai usar o computador, ela não tem noção nenhuma de informática. Seu pai, sua mãe, seu tio, eles não têm noção de informática, eles não sabem reconhecer se um site é verdadeiro ou não, se algo é golpe ou não, se pode vazar dados ou não. Então o antivírus, como um antivírus da Kaspersky, que é um conjunto de ferramentas, vai te ajudar bastante com isso, e também vai garantir que aquela pessoa que é leiga, que não entende nada, ela consiga utilizar o computador sem precisar entender muito de segurança da informação, para que não tenha os dados vazados. Outra coisa que me perguntam muito nas redes sociais: Alfredo, minha empresa precisa de um antivírus, qual que eu uso? Será que vale a pena usar o antivírus pago? Vale, porque o antivírus pago ele tem constante atualização e ele tem um conjunto com várias ferramentas. Se a gente pega o Kaspersky como exemplo, você olha o seguinte: você abre aqui o Kaspersky, ele tem verificação, que é o normal, que todo mundo tem, mas tem limpeza do PC para fazer limpeza de dados desnecessários, coisas que não servem mais. Mas olha só o que começa a aparecer: gerenciador de senha, VPN, você tem proteção do seu celular, você tem Safe Money para fazer pagamento com segurança, proteção de privacidade, e são ferramentas bem simples de usar. Você clica aqui em mais ferramentas, ele aparece um monte de coisa, controle de configuração, verifica a rede, você consegue ver todos os dispositivos que estão na rede. O pessoal fala assim para mim: Alfredo, como é que eu sei quem está na minha rede? O Kaspersky mostra, ele vem com isso que eu falei. A Kaspersky, ela entendeu que hoje em dia não adianta você só ser antivírus, você tem que proteger e garantir toda a segurança do usuário com vários fatores. Por exemplo, ver quem está na rede. Então você consegue ver aqui os dispositivos que estão na rede, você consegue monitorar a rede, você consegue gerenciar aplicativos. Se você está assistindo o curso de segurança da informação lá do curso em vídeo, eu e o Guanabara a gente fala muito sobre atualização de software. Se tem algum programa seu que ele não está atualizado e ele teve que ser atualizado,
é porque teve algum problema. Se teve uma atualização, teve algum problema. Isso atualizou para corrigir. Se você usa ele atualizado, pode ser que seja uma falha de segurança e estão usando o seu computador para alguma coisa. A Kaspersky tem uma ferramenta para procurar os softwares que estão desatualizados e falar para você, ó, atualiza que está desatualizado. Então você tem esse monte de coisa que vai te ajudar. Ó, controle de aplicativo, verificação de vulnerabilidade para ver se tem alguma vulnerabilidade naquelas aplicações que você está usando, proteção de dados. Ó, muita gente fala assim, isso aqui é uma coisa que muita gente me pergunta, Alfredo, qual programa que eu uso para fazer backup? Alfredo, qual programa que eu uso para gerenciar a senha? Alfredo, qual programa que eu uso para excluir os dados definitivamente? Cara, o Kaspersky tem tudo isso numa ferramenta só. Então, eu quero fazer backup dos meus dados para não perder. Pô, mas por que tem isso no Kaspersky? Nada a ver, o Kaspersky não é uma ferramenta de backup. Agora sim, ele teve que virar, porque existe uma coisa chamada ransomware. E a melhor forma de proteger o computador contra ransomware que criptografa os seus dados e sequestra os seus dados é o backup. Então, a empresa do Kaspersky teve que se moldar de acordo com as ameaças que tem no mercado, incluindo fazer backup também. Você tem uma ferramenta de backup junto com eles. Forma de criptografar os dados, que a gente tem muito aí o BitLocker do Windows, mas você tem o Kaspersky fazendo isso também. Uma coisa que o pessoal me pergunta, pô, Frio, como é que eu apago os dados de verdade? Se você olhar aqui, tem vídeo aqui no canal que eu explico como é que faz para recuperar dados. O Kaspersky tem uma ferramenta para você destruir os dados definitivamente, de forma que ninguém consiga recuperar. Isso é muito útil. Você vai vender o teu computador, tem muita foto, tem documentos, está numa empresa. Você vai ter que descartar aquele HD da empresa, você pode usar o Kaspersky para destruir os dados completamente e alguém não conseguir recuperar isso depois. Então tem tudo na própria ferramenta, a ferramenta de otimização, de recursos de navegação, um monte de coisa, cara, e tudo de maneira simples para você usar, assim como o gerenciador de senha, assim como o VPN. Então, hoje em dia, a Kaspersky entendeu, as empresas estão começando a mudar, que não adianta só ser mais antivírus. Eu tenho que ter uma ferramenta que ajude o usuário na utilização do computador de uma forma geral, porque é o mercado de hoje, é o que tem hoje. A Kaspersky está aí, ó, agora no final do ano, ela mudou os tipos de plano dela, onde você tem agora 3 tipos de plano diferentes, eram 4, deu uma mudança que é o seguinte, já tem o Kaspersky Standard, um detalhe muito importante, funciona para celular também. Muitas pessoas me chamam na rede social, Alfredo, qual antivírus que eu uso para celular? Será que funciona? Será que não funciona? E é aquilo, atualmente está valendo a pena. Lá em 2017, quando eu falava, realmente não era, a gente até divulgou a Kaspersky na época, lá no curso de hardware, falou, o Guanabara falou, é um antivírus bom, eu falei, não, concordo que seja bom, só que é o seguinte, não vai achar que por você instalar um antivírus, que você está 100% protegido. Não. Ele vai proteger você da maioria das coisas que acontecem hoje no mercado, mas não tem como garantir que vai ser 100%, porque nada é 100% protegido. Mas olha só, você tem ele para celular, para computador também, antivírus em tempo real, proteção de pagamentos, que é o Safe Money, tem ali otimização de desempenho, para tentar melhorar e desabilitar aquelas coisas que o Windows tem que não são utilizadas. Às vezes ele divide muitos núcleos do processador e tal, e o Kaspersky ajuda. Tem ferramentas que o pessoal usa para jogar isso, é uma parada que eu me preocupei bastante. Se durante o tempo que eu testei, ele ia influenciar nas lives, que eu tava fazendo live no YouTube direto, não influenciou, não piorou, não prejudicou de forma alguma, completamente transparente a utilização dele na hora de fazer live. Outra coisa importante, no jogo, será que aumenta a latência do jogo? Eu jogo o jogo online, o World of Warcraft, Paulinho, bota o Destructo aqui, que é meu personagem no WoW, e aí, cara, não tive problema, não teve aumento de latência. Durante os primeiros meses que eu testei, eu passei por problemas de internet, e aí eu achei que pudesse ser a Kaspersky. Não, deve ser o antivírus, com certeza tá atrapalhando. Eu desabilitei, mexi, testei e não era realmente minha internet com um problema. Acabou que ele até hoje tem funcionado sem dar problema nenhum. Eu uso ele junto com outro programa de melhoramento de rota, não dá conflito um com o outro. Então o Kaspersky não prejudica o outro programa de rota, o de rota não prejudica o Kaspersky. Então ele realmente foi feito hoje de uma forma que não prejudica a utilização do computador. E eu afirmo porque eu utilizei lá na época, 2015, 2017, para prestar serviço à empresa de um jeito que o antivírus, ele bloqueava os computadores da rede, porque ele não sabia diferenciar o que era computador da rede do que era um computador com problema e acabava prejudicando a rede. Tive vários problemas com configuração de Windows, configuração de servidor por conta do antivírus que era instalado nas máquinas. Hoje em dia, pelo menos o Kaspersky foi o que eu testei de verdade, não teve nenhum tipo de atrito com o sistema, com configuração de rede, uso para máquina virtual, uso para dar aula, uso para live, e ele não teve nenhum problema até hoje com nada. Então realmente é o que eu sempre trago, desde quando eu comecei a trabalhar com o YouTube, eu sempre trago marcas e ferramentas que eu acredito que funcionem, até porque as pessoas me perguntam muito e eu quero sempre ter uma marca para indicar, uma ferramenta para indicar que funcione, para resolver o seu problema que tá assistindo o vídeo aí agora. Você tá assistindo o vídeo e fala, pô, quero usar um antivírus. Qual que será que é bom? Eu uso o Kaspersky, tá aqui, tá funcionando bem, sem problema nenhum, mas olha só. As versões, o que eu aconselharia você comprar é a versão completa, porque nem é tão caro. Acho que tá R$70 ao ano. Mentira, tá R$71 por ano. Se você usar o cupom de desconto, clicando no link aqui, você vai cair nessa paginazinha. Olha só, tem VPN, e aí de novo, Alfredo, mas eu posso fazer
tudo isso de graça. Cara, olha só, você vai ter que baixar um programa para VPN, um programa para gerenciar senha, um programa para fazer backup, um programa para fazer controle de pagamento, um programa para fazer monitoramento de rede. Olha só a quantidade de coisa que você vai fazer, que você vai ter que ter no seu computador. Nem sempre as ferramentas gratuitas funcionam bem, porque como é gratuito, não funciona direito na maioria dos casos, em várias situações. Lógico, tem coisas que funcionam bem sendo gratuitas. A gente sabe se o YouTube, uma ferramenta gratuita, funciona muito bem. Abraço YouTube, patrocina nós. Mas você tem tudo isso num lugar. E olha só, você lendo aqui as especificações, você tem proteção de identidade, que ele vai garantir que seus dados não sejam vazados. Pelo menos ele vai informar você, olha, esse site que você está entrando tem vazamento de dados. Então, acho melhor você não colocar seus dados aí. Tem suporte para tentar te ajudar. Navegação privada tem VPN. Muita gente, pô, Fredo, eu quero usar uma VPN que eu quero ficar anônimo e tal. Ou então quero acessar um determinado conteúdo num site que é só para um lugar que não é no Brasil. Você consegue por conta da VPN. Então, só de você abrir o seu Kaspersky, instalar, já vai estar funcionando o VPN o tempo todo. E, por incrível que pareça, não influencia no jogo, não influencia em nada. Testei com VPN, sem VPN. Não tem diferença alguma na hora de jogar. Você tem ali, ó, limpeza de disco, já falei, otimização de desempenho, entretenimento. Tem antivírus, que é o básico, a gente acredita que é o básico. Lembrando, não vai deixar você 100% protegido. Vai proteger da maioria das coisas que acontecem no mercado atualmente. Se tiver algo muito fora da curva, agressivo, boladão, neurótico do mal, ele vai pegar você, não tem o que fazer. Mas protege da maioria das coisas e é o ideal para quem não tem conhecimento nenhum de informática. Anti-hack, para tentar evitar, também tem o Firewall. Alfredo, mas o Windows ele já tem umas ferramentas básicas. Tem ferramentas básicas, já diz o nome. Ferramenta básica. Não é uma ferramenta especializada em proteção. E aí é onde o antivírus pago faz diferença. Não por ser um antivírus, por ele ter esse conjunto de ferramentas de proteção. E o que eu achei mais interessante do Kaspersky foi esse controle dos pais, né? Esse Kid Safe, que é o seguinte, ele vai conseguir monitorar o teu filho por GPS. Então imagina só, seu filho tem, sei lá, 5, 6 anos, tá na escola, você quer saber se ele realmente tá na escola, você tem um antivírus instalado no celular dele e consegue ver onde tá o seu filho naquele momento, você consegue fazer monitoramento disso. Algumas pessoas já me perguntaram isso, inclusive lá na plataforma de vídeo curto eu fiz um vídeo mostrando como você ter acesso em tempo real ao celular das pessoas para você poder controlar o teu filho, né? E, pô, o Kaspersky já faz isso. Você vai ter uma licença que vai funcionar no seu computador, funciona no teu celular e você ainda consegue fazer o controle dos pais. Você também pesquisa no YouTube Seguro que ele vai bloquear determinadas coisas que não sejam interessantes de conteúdo impróprio para criança. Você tem ali filtro de site. Muita gente pergunta isso, pô, como é que eu faço para controlar qual site abrir, qual não é? Eu tô numa empresa, eu tô numa escola, como é que eu faço isso? O Kaspersky tem essa funcionalidade para te ajudar bastante. Tempo de tela de uso para fazer controle de aplicativo. Então, atualmente, cara, é uma excelente ferramenta porque a Kaspersky entendeu que não é só ser um antivírus. Tem que ter um monte de coisa para garantir que o usuário consiga utilizar o computador, protegendo de phishing, protegendo de vazamento de dados, de espião, de um monte de coisa. Então, ó, dá uma olhada, link da descrição aqui, vai lá no Kaspersky, vê se serve para vocês. Mais importante, deixa aqui nos comentários qual é a tua dúvida. Alfredo, o antivírus hoje tá melhor? Tá melhor, sim. Lá em 2017 eu falei que não e tava dando problema, sim. Várias empresas estavam dando problema. Teve vazamento de dados aí de empresas de antivírus gigante que todo mundo usava, tava vendendo dados, um monte de coisa. Pelo menos a Kaspersky não tem esses problemas e realmente está funcionando porque eu estou testando de verdade para poder trazer um produto que funcione para quem quer utilizar. Funciona para você que não tem conhecimento de nada, funciona para os seus filhos, funciona para sua empresa. Ah, o meu patrão quer que tenha, Alfredo, qual que eu coloco? Coloca esse, tá saindo um preço muito barato por ano, aquele valor que tá no site ali é por ano, então você vai pagar R$70 para utilizar em 3 dispositivos durante um ano e você tem várias ferramentas, ainda tem o cupom que é o HRBR, na hora de fazer a compra, te dá um descontinho a mais. Deixa nos comentários qual a sua dúvida, o que você acha, qual a parte de segurança que você tem mais dificuldade, o que você não consegue entender, phishing, spear phishing, ransomware, backdoor, hat, ProRat, esse monte de coisa, que aí a gente consegue conversar e eu vou te ajudando. Depois dá uma olhada nos planos da Kaspersky, vê se aproveita e serve para você e tá testado, tô funcionando aqui, tudo direito, lindamente, beleza? Abraço e nos vemos no próximo vídeo. Link na descrição, deixa nos comentários aí o que você acha.